Boa tarde, meus amores. Que saudade de vocês. Então, tia hoje está aqui para a gente retornar com as nossas aulas, né? Passamos aí uns dias sem ter aula. Vocês fizeram a atividade avaliativa? Então, façam, né? Mamãe já foi pegar. Se já terminou, entregue na escola, certo? Então, hoje, quarta-feira, vamos retornar com as nossas atividades do livro, certo? Então, abre o livro aí, na página 209 de língua portuguesa, certo? Hoje, como vocês estão vendo, tia hoje está com um meio diferente para dar essas aulas, né? Tem que estar sentada, apoiadinha aqui, mas tia consegue, certo? Aí na página 209, tem aqui só para lembrar. Tem um parágrafo aqui. Leia um texto sobre um animal de estimação bem conhecido e sobre os cuidados que esse bichinho requer. Hamster. Descubra como cuidar desse roedor. Você sabe que o hamster ele é um ratinho, né? É uma qualidade de rato. Só, certo? Só que esse rato aí a gente cria como se fosse um bichinho de estimação. Ele não prejudica a saúde, como os outros ratos que a gente sabe, que causam doença. Para ter um hamster, você precisa de uma gaiola com alguns brinquedos, comedouro e bebedouro. O ideal é comprar o bicho quando é novinho. Assim, ele se acostuma desde cedo com você e a sua casa. O chão da gaiola deve ser coberto com serragem e é necessário deixar um pedaço de jornal sempre por perto, pois ele prepara a cama rasgando pedaço de papel. E é bom saber que esse animal gosta de limpeza. 3 vezes por semana é preciso lavar os potes de comida e a água e trocar todos os jornais. Por uma vez por mês, você vai ter de encarar uma faxina, lavando a gaiola e tudo que tem dentro. Então, isso aqui é um texto, né? Para você saber como a gente deve cuidar um hamster. Se alguém aí sonha ter um bichinho desse, né? Um hamster, veja que dá trabalho, viu? Para cuidar desse bichinho, né? Só ter ele, botar na gaiola, botar comida e deixar para lá, não. Tem que ter a faxina, como a gente faz a faxina na nossa casa. Ele também é um animal que gosta de limpeza, como a gente viu aqui no texto, certo? Aí tem aqui na página 210. Aí tem uma atividade, certo? Esse texto está escrito sem parágrafo. Divida-o em 3 partes para organizá-lo melhor. Separe com lápis cada parte, levando em conta que a primeira parte informa o que é preciso comprar para ter um hamster e com que idade o bichinho deve ser adquirido. Então, aí você vai separar em 3 partes. Aí tem a segunda parte, conta como deve ser o chão da gaiola do hamster. Como é que deve ser o chão da gaiola? O que é que ele faz? E a terceira parte informa como se deve ser higienizado o local onde o animal deve ficar, certo? Aí depois copie o texto escrevendo cada parte em um parágrafo. Então a primeira parte é o que ele está pedindo aqui, informação, como comprar ele e com que idade. Aí você começa essa informação aqui que tem aqui com o parágrafo. Parágrafo é o quê? É um espaçozinho que você deixa antes de começar a falar desse texto, desse pedaço. Desculpa. Aí vem, acabou esse primeiro parágrafo, você vai para a segunda parte, que é conta como se deve ser o chão da gaiola do hamster. Aqui no texto também tem. Aí para começar essa segunda parte, você dá novamente esse parágrafo, que é esse espaço,
antes de começar o texto e copia. Ponto final, acabou. Aí vem para a terceira parte. O que é que está pedindo a terceira parte? Informação como se deve ser higienizado o local onde o animal deve ficar. Aí você aí vai dar novamente o parágrafo, que é esse espaço, antes dessa frase, e você vai copiar até terminar o texto, certo? Então, é esse espaço aqui que você vai fazer isso aqui, ó, no livro de vocês, certo? Depois tem aqui, na página 211, palavras com G ou J. Vocês sabem que aí aqui tem leia e pinte de cor clarinha o retângulo das palavras em que a letra G tem o mesmo som do J. Então, o G tem o mesmo som de J quando ele tem um som de já, Gé, certo? O Gi, o Jó, o Ju, certo? Aí sabemos que o G, o som do G e do J, eles são parecidos, certo? Aí aqui eu tenho a agenda. O G tem o mesmo som do G, certo? Aí tem aqui a agulha. O GU não tem o som do G. O G e o GU e o GO não tem o som do G, certo? Isso é o já, o Gé e o Gi. O G não. O Gé e o Gi é o que tem o som do G. Nem o Gá, e nem o Gó, e nem o Gu não tem não, que é da família do G. Gá, Gó, Gu, certo? Aí tem gestante, geleia, agora, o Gó não tem o som do G. Aí tem geladeira, o G tem, como a gente viu. Sugestão tem o som do G. Gato não tem, porque o Gá, o Gó e o Gu não tem o som do G, certo? Aí tem zoológico, página, galinha e rabugento. Então, vocês irão marcar com X, pintar, né? Pinte de cor clarinha o retângulo das palavras em que a letra G tem o mesmo som do J, certo? Releia as palavras do retângulo que você pintou e responda. Que letras vêm depois do G dessas palavras? Quais são as letras que vêm? Aí você vai escrever aqui. Agora, complete. A letra G, antes das vogais A e E, tem um som do J. Você já sabe que existem palavras que pertencem à mesma família, porque têm a mesma origem. Sabe também que a escrita de palavras da mesma família é sempre parecida. Veja: gigante, gigantesco, gema, gemada, jejum, jejuar, canjica, canjiquinha. Na hora de escrever palavras com G ou G com J, pense em palavras da mesma família, que dão dicas da escrita certa. Então, só é você pensar na família, se tiver alguma dúvida. A palavra gigante se escreve com G ou com J? Então, gigante vem de gigantesco. Gigantesco se escreve com quê? Com G. Aí você sempre vai procurando lembrar, certo? As dicas. Aí tem também na página 211 também, continuando, o exercício das palavras com G ou J, certo? Aí vocês também irão fazer. Tem jeito, higiene, sujo, digestão, laranja, majestade, tigela, gelado e contágio. Eu estou na página 212, viu? Completa as palavras abaixo com G ou J. Se tiver dúvida, consulte as palavras da mesma família do quadro acima. Então, aqui ele está dando uma dica. Aqui tem tigelinha, gelo, laranjeira, majestoso, sujeira, higiênico, ajeitado, digestivo e contagioso.
Se tiver dúvida, olhe na dica que tem no quadro acima. Depois tem quarto, leia, alface, custa R$ 1,50. Berinjela, R$ 2,30. Dos produtos abaixo, copie os nomes a respeito dos quais você já teve dúvida na hora de escrever. Então, aqui tem vários nomes de alguns produtos, certo? Tem jiló, tem jerimum, gergelim, berinjela, manjericão, gengibre, tem vagem, tem genipapo, tangerina, tem canjica, gelatina e geleia. Qual foi dessas palavras que você já teve dúvida em escrever? Se a palavra era com G ou a palavra era com J. Tia mesmo já teve dúvida. Tem dúvida ainda, né? Que todos nós somos, a gente aprende a cada dia. Então, quais são essas palavras que você acha difícil escrever? Não sabe realmente se ela se escreve com G ou com J. Então, vocês irão escrever essas palavras embaixo, certo? Aí, aqui depois, na página 213, tem outro texto, tem um tipo de texto aqui, o texto do leão. Leia mais uma ficha técnica. Desta vez é uma ficha técnica do leão. É falando sobre o leão, certo? Aqui, ele é conhecido como o rei da selva, por causa do seu tamanho e da sua força. Ele vive em grupo de até 40 animais na África e na Índia. Então, como a gente sabe, a gente já ouviu falar que o leão é o rei da selva, não é isso? Aqui, cerca de 2 metros de comprimento, que é o tamanho dele. A visão dele, como é que ele enxerga? Ele enxerga bem de dia e à noite tem percepções de profundidade à distância. O olfato dele, ele é bem desenvolvido, é usado para reconhecer territórios de outros leões e também de presas. Presas são os animais que ele quer, comer, atacar para comer. Então, pelo olfato, pelo cheiro, é que ele, sente isso. A audição, que é, o ouvido, né, onde ele escuta, é bem desenvolvida, é importante para ouvir outros leões. A locomoção, que é locomoção? Como ele anda? Ele salta a altura de quase 4 metros. Veja aí, ele salta até 4 metros. A velocidade, cerca de 80 km por hora que ele, corre. Veja aí como é. Ele é rápido demais. E a estratégia de caça? Como é que ele faz para pegar a sua presa, para caçar? Ele aproxima-se lentamente das presas para não ser notado e é o único felino que se organiza para a caçada em grupo, cercando o inimigo. Quem caça é a fêmea, tá vendo? Então, a fêmea é quem caça. Então, aqui está uma ficha técnica falando sobre o leão. Aí, na página 214, tem agora o texto número 2 falando também do leão. Vamos ver. O leão também é chamado o rei da selva. Vive na África e na Índia e mede aproximadamente 2 metros de comprimento. Esse poderoso animal tem a visão, o olfato e a audição bem desenvolvidos. Ele enxerga bem tanto de dia quanto à noite e tem percepção de profundidade e distância. Usa o olfato para reconhecer território de outros leões e a audição para ouvir leões que não fazem parte do bando. O rei da selva pode correr a uma velocidade de 80 km por hora e saltar
alturas de até 4 metros. No momento da caça, esse felino organiza-se em grupo para cercar o inimigo, mas quem ataca é a fêmea. Veja que curiosidade. Não é ele, o macho, que ataca, é a fêmea que ataca. Eles cercam a presa dele e a fêmea que ataca o animal. Aqui tem estudo do texto. Agora vocês vão estudar o texto sobre o leão. Responder algumas perguntas. Responda. Os textos 1 e 2 dão informações semelhantes sobre o leão? Sim ou não? Vamos pensar nos 2 textos que tia falou e responda. Letra B. No texto 2, as informações sobre o leão são apresentadas de forma clara, que você entendeu rapidamente? Sim ou não? Letra C. Onde é mais rápido e fácil ler a informação sobre a visão do leão na ficha técnica do animal ou no texto 2? Onde é mais rápido você entender? É na ficha técnica ou nos 2? Então, veja, na ficha técnica, ele só quer aqui que você a informação sobre a visão do leão. Como é que ele enxerga? É na primeira parte aqui ou é na segunda parte? Na ficha ou é no texto? Que é mais rápido você entender. Certo? Aí aqui tem página 215. Os parágrafos dividem o texto em parte e serve para organizá-lo. Responda. Em quantos parágrafos o texto 2 foi organizado? Veja, tem a parte que informação de onde ele vive, né? É o primeiro parágrafo. Veja aí, ó, o espaçozinho que tia falou no texto 2, aqui, ó. Aqui. Veja que tem 3 parágrafos, 3 espaçozinhos. Então, tem o outro parágrafo que tem dizendo: esse poderoso animal tem a visão, o olfato. Aí termina até em bando, onde tem o ponto final, certo? O outro parágrafo tem: o rei da selva pode correr a uma velocidade. Veja que para ter o parágrafo ele tem que ter o espaçozinho antes de começar a frase. Então, em quantos parágrafos o texto 2 foi organizado? Então, só é você olhar o texto e responder aqui, ó. Tá facílimo. Aí tem o terceiro. Subir no texto 2 as palavras e expressões usadas para evitar a repetição desnecessária da palavra leão. Então, aqui, observe que no texto 2 a palavra leão só foi repetida uma vez, só foi escrita uma vez. No segundo parágrafo, eles já não repetiram mais a palavra leão. Então, que palavra foi essa aqui que eles colocaram? Esse poderoso animal. Então, ele não disse, Butero, o animal tem a visão. Botaram, o leão tem a visão, não. Eles botaram esse poderoso animal. Eles não botaram a palavra o leão. Aí tem outro, ó, o rei da selva. Então, ele também não repetiram a palavra leão. E tem quem? Esse felino. Então, esse felino está se referindo a quem? Ao leão. Então, vocês vão sublinhar essas palavras. Você observou que foram usados o pronome ele e as expressões esse poderoso animal, o rei da selva, esse felino. Como a gente viu, né? A gente viu na última aula,
os pronomes, não foi? Quais foram os pronomes que vocês viram? Os pronomes no singular, que foi eu, tu, ele, ela e você. Esses são os pronomes no singular. O pronome no plural, nós, vós, eles, elas e vocês. O do plural é quando a gente está referindo a mais de uma pessoa. O do singular, quando a gente se refere só a uma pessoa. Eu, tu, ele, ela, você. Só me refiro a uma pessoa, certo? Aí tem aqui. A professora pediu para a turma escrever as informações de uma ficha técnica sobre o leão em um texto com parágrafo. Leia o texto elaborado por um dos alunos. Aí ele botou: o leão, observe a palavra leão que está em negrito, está em preto mais escuro. O leão tem dentes afiados e grandes pés, preparados para abater as presas. Ponto final. Aí depois ele botou: o leão se alimenta principalmente de mamíferos de pequenos e médio portes, como zebras e antílopes. Ponto final. Aí depois ele botou: o leão bebe água regularmente e se ela estiver disponível. Ponto final. No entanto, o leão novamente consegue sobreviver sem ela, ingerindo sangue e os líquidos das vísceras de suas presas. Então, esse texto que um dos alunos escreveu, observe que ele repetiu a palavra leão. 1, 2, 3, 4 vezes. Qual é o desafio que eles estão pedindo para vocês na página 216? Agora, reescreva esse texto. Você vai reescrever o mesmo texto usando apenas a palavra leão uma vez, certo? As outras palavras leão você vai eliminar e colocar outra palavra para botar o rei do animal, o felino, o feroz, certo? Então vai substituir a palavra leão, só pode botar uma vez, para ser o leão tem dentes afiados, o primeiro leão, certo? Depois você vai substituir por outras palavras que mostre como o leão pode ser o rei da selva, ele pode ser um poderoso animal, pode ser a palavra ele pode ser um felino, esse bicho. Então, substitua, meus amores, essas palavras leão por outras palavras. Tia já deu aqui algumas dicas. Então, esse é o desafio da página 216, certo? Então, vocês irão fazer atividade. Primeiro, 209 é o texto do Hammerstein. Você vai fazer, só tem uma página aqui, separar em parágrafo, certo? Depois, 211, palavras com G ou J, ortografia, que é 211 e 212. Depois, a gente vai para o texto do leão, que é o primeiro texto e o segundo texto. E aí, vocês vão responder. Então, vocês vão da página 210 a 216, certo? A tarefa está, facílima. Só é ler, escutar as explicações de tia e responder as atividades, certo? Amanhã a tia vai fazer essa correção do livro de língua portuguesa e amanhã a tia vai dar aula de matemática. Faça as atividades com bastante atenção, olhe as dicas, olhe como emprega as letras iniciais maiúsculas, certo? Isso é coisa, as pontuações, o ponto final. Então, tenha bastante atenção no texto que vocês irão escrever, observando as letras maiúsculas e as pontuações, certo? Então, tia vai se despedir de vocês aqui com um grande abraço bem forte, E um beijo. Tchau. Até amanhã.
Se Deus quiser e Ele assim permitir. Tchau.